Bom dia para você que está me acompanhando no estudo da Bíblia, numa campanha de 21 livros da Bíblia sendo lidos em 21 dias. Hoje nós estamos estudando o livro de Sofonias. Eu confesso a vocês que quando você começa uma campanha dessa, você nunca sabe o caminho certo que ela vai seguir nos seus detalhes, porque você entende estar seguindo a vontade de Deus. Por isso não estou só lendo um versículo e contando bênçãos ou reflexões para vocês. Eu tenho procurado estudar e dar algumas informações a mais sobre o livro e eu quero fazer Sofonias, esse mesmo estudo, para que você entenda o contexto, por que essas coisas estão acontecendo, porque quando você vai ler a Bíblia, uma das coisas que eu mais ouvi até hoje como pastor é muito confuso, pastor, eu não consigo entender, tem coisas aqui que não dá, não bate, fala aqui, repete ali. Então eu estou tentando dar um norte para você, eu estou tentando entender e ajudar você a entender algumas considerações que estão por trás do livro que você está lendo. Sofonias, o nome Sofonias significa Jeová protege. Para dizer a verdade, quando você vai ler o livro, não parece que está protegendo nada. Então preste muita atenção nos detalhes que eu quero citar para você. Eu fiz algumas anotações e eu quero destacar. Primeira coisa, a mensagem de Sofonias é uma mensagem de julgamento. São 53 versículos para descrever a ira de Deus sobre Judá, Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e a Síria, quando ele fala que vai destruir a cidade de Nínive, que nós já estudamos em outra parte. Pois bem, segunda coisa que eu quero estar com você, os profetas contemporâneos. É importante agora você entender isso aqui. Profetas que estiveram no mesmo tempo, anos aqui, anos ali, mas que se encontraram de alguma forma e foram usados por Deus para falar as palavras que Sofonias também está falando. Você quer ver? Jeremias, Sofonias, Abacuque, que nós falamos ontem, você vai encontrar um texto muito parecido aqui, Daniel, Ezequiel, esses 5 profetas foram contemporâneos. O que quer dizer isso? Que você vai encontrar a repetição de palavras, ou seja, Deus vai falar através de 5 homens coisas semelhantes contra uma cidade, principalmente de Judá. Então, quando você lê ali Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, você for estudar esses livros, 5 livros, você vai encontrar coisas muito semelhantes, julgamentos muito semelhantes, porque Deus está orientando o seu povo, Ele está ensinando o seu povo sobre essas coisas, tá bom? Você entendeu isso ali? Pois bem, outra coisa que eu quero destacar com você é que esse livro mostra um Deus que não tem preconceito. Ele sempre odeia o pecado e ama a obediência. Simples assim. Ele não separa se é A ou B, de povo tal ou povo tal. Por isso que eu falei aqui de várias nações. Ele vê, você odeia o pecado, você está no pecado, eu odeio o pecado. Você está na obediência, eu amo a obediência. Simples assim, é a regra de Deus até hoje. Ele se afasta do pecado e ele se aproxima da obediência. Essa seria uma ideia do que nos faz estar com ele ou não. E aí eu destaquei alguns versículos fora do livro de Sofonias para que nós entendamos como Deus está agindo nesse livro aqui. Por exemplo, uma coisa terrível é cair na mão de um Deus poderoso. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, é que está escrito isso. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto todo vai falar sobre o poder de Deus, a mão poderosa de Deus como um julgamento àqueles que estão querendo se afastar dos caminhos do Senhor. Você entende melhor quando você começa a ver os subtítulos que foram colocados aqui neste livro, lá no capítulo 1, logo em cima você tem ameaças contra Judá e Jerusalém. Lá no capítulo 2 começa ameaças contra os filisteus. No versículo 8 do capítulo 2, ameaças contra Moabe e Amon. Lá no capítulo 2, ainda versículo 12, em cima você tem ameaças contra Etiópia e a Síria. No capítulo 3 começa ameaças contra Jerusalém. E só no finalzinho, a partir do versículo 8 do capítulo 3, que diz a salvação de Jerusalém. Pois bem, você entende que eu passei a chamar como livro das ameaças. E aí, por que eu digo isso? Porque o tempo todo, o que o autor está nos apresentando é o que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, o salário do pecado é a morte. O que está acontecendo o tempo todo no texto é exatamente isso. E aí eu encerro essa reflexão mostrando a você a misericórdia de Deus. Por mais que o mundo esteja errado, por mais que aconteçam coisas erradas no mundo, Deus espera que exista alguém. E eu espero que esse alguém seja eu e você, que pense diferente, que continue fiel a Ele, que não troque, não venda os seus valores, que aprenda e absorva dele coisas certas e custe o preço que for, continue nessas coisas certas. Essa é a ideia que está aqui. No capítulo 3, quando nós estamos ali no final desse capítulo 3, nós temos o versículo 17 que diz assim: o Senhor teu Deus... Então nós estamos lá em Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha que maravilha! Mesmo no meio de tantas ameaças, tantas coisas ruins, está dizendo que Deus vai ter prazer naquele que é fiel. Deus vai ter alegria naquele que é fiel. Deus olha do céu e todas as tristezas que você vê, coisas que abatem seu coração, de morte de crianças, de sofrimento de idosos, seja lá o que for, isso entristece o coração de Deus porque Ele nos criou. Mas Ele diz que está vendo tudo isso. Ele tem um tempo de justiça para tudo isso. O tempo dele não tardará. E o salário do pecado será realmente a morte, quem praticar as coisas que não agradam a Deus. Mas Ele salva, Ele resgata, seja aqui ou na vida eterna, o seu povo. Ele vê o nosso sofrimento, Ele está ao nosso lado. Pois bem, termina o texto, capítulo 3, dizendo: quando eu mudar a sorte diante de vós, é Deus que controla as coisas e não perdeu esse controle em momento nenhum. Então eu gostaria que você tirasse de Sofonias a ideia de que Deus é justiça, Deus é justo. E quando nós erramos, ou quando o mundo falha, quando o mundo rejeita, o mundo paga por isso. Mas a justiça de Deus, ela consegue ser cirúrgica. Ela pinça aquilo que agrada a Deus. Ele diz, poxa, isso aqui agrada. Como aconteceu com o texto de Noé. A cidade toda foi condenada no dilúvio, mas Noé e sua família eram fiéis a Deus. A questão é, você é fiel a Deus? Você sabe o que é fidelidade a Deus? Você sabe o que é levar Deus a sério no meio de tanta bagunça? Você sabe o que é entender que Deus é justo no meio de tanta injustiça? Você sabe o que é entender que Deus sofre? Você sabe o que quer dizer isso? Pois bem, quero que isso fique no seu pensamento, porque Deus está nos dando a chance, através de tantos profetas, de entender que Ele julgou o povo de Judá. Avisou. E aí eu te pergunto, como é que pode ter tanta ameaça e o nome de Sofonias significar Deus protege? Jeová protege. Protege porque Ele avisa. Ele fala antes. Hoje nós estamos avisando para o povo de Deus. Leve Deus a sério. E Ele vai abençoar você. Busque as coisas de Deus, seja fiel, não vá para a direita ou para a esquerda como muitos que estão abandonando os caminhos do Senhor. Leve Deus a sério, você verá a bênção de Deus sobre as gerações futuras da sua família. Abençoe a sua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelo livro de Sofonias. Obrigado porque ele faz parte de um contexto de 5 livros que juntos mostram o teu julgamento sobre o Judá. E nesse julgamento, ó Deus, nós aprendemos que aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, que não buscam suas próprias vaidades e não vão atrás de tolices, conhecem a justiça do Senhor, que é cirúrgica, e salva aqueles, resgata aqueles que são teus, que continuam do teu lado. Abençoe o teu povo, abençoe aqueles que me escutem agora, para que sejam fiéis ao Senhor, que busquem a tua vontade, e o Senhor alegre-se no coração por ver que existem pessoas que ainda confiam em ti. Que eu seja um deles, e quem está me ouvindo agora também seja. Em nome de Jesus, eu os abençoo assim. Amém e amém. Deus abençoe você. Amanhã vamos continuar estudando. Estamos hoje no 10º dia, amanhã 11º, quase passando da metade aí do nosso trabalho. E eu quero agradecer pela sua companhia nesses dias. Se você puder, se inscreva lá no YouTube, Marcos Renan, Maximiano de Lima. E depois que acabar essa campanha, eu vou terminar essa linha de transmissão. E aí quem estiver inscrito lá vai poder achar as outras mensagens que Deus me der ao longo da vida. Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã.